Boa noite, graças e paz a todos. Estamos felizes por mais uma noite na presença do Senhor e verdadeiramente Deus habita no meio aos louvores. Eu quero aproveitar os amados ainda de pé e pedir que vocês abram na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Estamos felizes que hoje está nos visitando a nossa irmã, eu esqueço o nome dela. Como é que é? Aí é Cristina. É bem-vinda em nome de Jesus. Ela já é quase da casa, né? Vamos lá. Primeira de Pedro. Que diz assim, ó: Ora, pois que Cristo já padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder, para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como um homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento, Pai, pela tua presença que já é real nesse lugar. Eis aí a tua palavra lida. Venha nesta hora, ó Pai, trazer a tua instrução, alimentar o teu povo, ó Deus. Venha manifestar o teu favor, a tua glória, a tua misericórdia. Pai santo, Pai amado, Pai querido, ilumina os olhos do nosso entendimento e traga para nós a tua edificação. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu peço aos amados que se assentem.
Tivemos uma manhã maravilhosa e agora estamos novamente reunidos, pontuando a falta de alguns irmãos que não puderam vir, mas foi justificado. Nosso irmão Antônio tem que ficar em casa para dar atenção ao irmão dele, que estava sem luz, nosso irmão Antônio Batista e a irmã Cassiane. E antes de entrarmos na mensagem de maneira mais ampla, eu já quero agradecer a todos os internautas que estão conectados conosco, e no finalzinho nós estaremos orando pelos enfermos, pelas vidas, e que você possa ter uma boa compreensão. O título dessa mensagem é: por que você é perseguido? Uma das coisas que o ser humano não gosta é do ser humano, ele precisa de aceitação. O ser humano, se ele entra no emprego e não encontra espaço, ele sai. Se ele vai estudar num colégio e às vezes não se sente ambientado, geralmente ele sai. Mas o Evangelho é radical. O Evangelho é coisa muito séria. Tanto que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas ele diz também: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, que agora vocês não vão ter problemas nenhum. Não, ele disse que nós seríamos aliviados, mas que tinha um jugo e tinha um fardo. O que é o jugo? É o que ele vai dizer lá na frente: tome a sua cruz a cada dia. Obrigado, Raí. E o que é o fardo? É aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos: a nossa leve e momentânea tribulação. Jesus vai dizer também, em Atos vai dizer também: e por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, às vezes as pessoas querem pintar um evangelho como num conto de fadas, um evangelho como está nos filmes de Hollywood, mas o evangelho, ele tem as suas realidades. E aqui Pedro, o que ele está dizendo aqui, ele não está falando de forma isolada. O que Pedro está falando aqui, ele entra em linha com aquilo que Jesus falou. Nós destacamos aqui algumas coisas que Pedro fala, que vale a pena a gente analisar. Ele diz assim, olha, no versículo 15: que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, Pedro diz que é possível você padecer como cristão. Não devemos padecer com aquele que se envolve em questões que não são nossas. Mas vamos observar que aquilo que Pedro está falando aqui entra em linha com aquilo que Jesus falou. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. João capítulo 15, versículo 20 diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior que o seu senhor? Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Aqui Jesus está dizendo que se perseguiram a ele, nós seremos perseguidos. Ou seja, Jesus não enganou ninguém. E eu vou adiantar para você que está assistindo essa mensagem: se você não é perseguido, dá uma avaliada em que evangelho que você está vivendo. Essa é o recado que eu tenho para você. Se você não sofre perseguição alguma, se o evangelho que você vive não te traz perseguição, eu sinto muito lhe informar
que eu te aconselho você avaliar o evangelho que você vive e o evangelho que você prega. Mateus 13, 21. Aqui na parábola do semeador, Jesus fala dessa maneira. Mateus 13, 21 diz assim: mas não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então hoje nós estamos ministrando a palavra para você, para que você entenda que haverá sim perseguição por causa da palavra. Então, o evangelho não engana ninguém. Jesus não engana ninguém. Há pessoas que pensam que irão viver o evangelho e que todo mundo vai ser seu amigo. Eu digo para você que quanto mais você buscar ao Senhor e crescer na graça do conhecimento e ser cheio do Espírito Santo, não tenha dúvida, você viverá aquilo que Cristo viveu. A palavra fala no livro de Isaías 53, versículo 3, que Jesus era um homem de quem as pessoas escondiam o rosto. Tá? Se você quiser abrir, não é necessário você abrir. Está em Isaías 53, versículo 3. Jesus vem chegando, vai vir aquele camarada que me fala que eu estou errado. O evangelho é radical. E às vezes nós nem percebemos que o evangelho traz isso. Jesus já chega a dizer que cuidado que eu vim trazer paz à terra. Não, eu vim trazer fogo. Agora estarão dois divididos na sua casa: o pai contra o filho, a sogra contra a sua nora. Então nós concluímos que a perseguição não é algo que está fora do contexto. Observe Mateus 10, versículo 36. Veja o que diz. 35 e 36. Melhor, vamos ler o 34 também. 34, 35 e 36. Mateus 10, 34, 35 e 36. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. É uma palavra um pouco dura, né? Mas a pior coisa que tem é a gente se ignorar o evangelho que nós aceitamos. E nós estamos, a IBC de Campo Grande está entrando numa nova fase. Nós teremos reunião essa semana, iremos preparar pessoas para o nosso evangelismo, para ser discipulador. E às vezes temos que estar preparados para aquilo que nós estamos sendo levados a fazer. E a coisa é tão séria que nós vamos ver na vida de Elias, que ele entrou em depressão a ponto de ir para uma caverna e pedir a morte. Então, não é bem o que as pessoas pregam. Mas por que aconteceu isso com ele? Elias não precisava de arrumar aquele problema nenhum, não. Era só ele não falar contra o pecado de Acabe, não pregar contra Jezabel. Ele ficaria tranquilinho, sem nenhum problema. Só que a Bíblia fala que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. E Elias era um homem sábio. E a Bíblia que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, em Provérbios, é a mesma Bíblia que diz que o temor do Senhor é, anote, aborrecer o mau caminho e a boca perversa.
Tem gente que fala, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas muita gente não sabe o que é o temor do Senhor. A Bíblia, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz, o temor do Senhor é aborrecer o mau caminho e a boca perversa. Então Elias estava ali naquela caverna, em depressão, por quê? Porque ele tinha arrumado um problema sério quando ele fala contra o pecado. Algumas pessoas hoje em dia vivem um evangelho light, porque ele procura nunca falar contra o pecado, para ser o quê? Para ser social. Hoje em dia nós vivemos o tempo da política da boa vizinhança. Nunca fale que está errado, diga sempre que está tudo bem, ignore tudo e viva bem. Só que esse não é o evangelho da Bíblia. Às vezes, a vida das pessoas não estão andando e elas ficam procurando, mas por que as coisas não estão dando certo para mim? Você tem temor do Senhor? Eu tenho medo de Deus danado. Não, irmãos, temor de Deus não é medo. Temor de Deus é um entendimento pleno de quem Ele é e de quem somos nós. Isso é o temor do Senhor. Se Ele é o Senhor, temos que fazer o que Ele manda. E Ele manda fazer o quê? Pregar sem contra o pecado. E como você é aquela pessoa que não quer arrumar inimizade, você fica na sua zona de conforto e Ele deixa você sozinho. Ele não disse que vós sereis meus amigos se fizerdes o quê? O que eu vos mando. E Ele manda sim você pregar contra o pecado. Nós vamos observar isso na vida de Jeremias. Jeremias podia não arrumar problema nenhum, irmãos. Jeremias devia ficar bem, porque Jeremias era íntegro. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva todo mundo prisioneiro, Jeremias não vai preso, porque ele era íntegro. Jeremias e um pouco das pessoas ficaram em Jerusalém e não foram presos. Mas ele fez uma coisa errada aos olhos das pessoas de hoje. Ele ousou pregar contra o pecado e na porta do templo. E aí ele também entra em depressão e fala: Senhor, Tu me fez um homem de rixas. Quem sabe você que me assistiu, quem sabe você não está nessa situação? Porque às vezes a oposição das trevas e a proliferação do evangelho alienado é tão grande que hoje acontece a inversão de valores. O certo se tornou errado e o errado tornou certo. E talvez você tenha parado o seu ministério porque você ficou, talvez, quem sabe, igual estava Jeremias, desanimado, porque quanto mais Jeremias pregava contra o pecado, mais ele era perseguido, ele era maltratado, jogado no calabouço. Talvez fez você parar nesse vídeo hoje para te levantar, para tirar você de um lugar que não é o teu lugar. Quem sabe você está hoje, nessa noite, como estava Elias, dentro de uma caverna, e Deus pergunta para Elias: Elias, o que você faz aqui? Elias fala: eu tenho sido zeloso, e por isso que eu estou sofrendo. Mataram todos os seus profetas e agora eu busco a minha vida. Tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. E Elias vai ouvir uma coisa que ele nem sabia. Deus fala para Elias: Elias, tu está enganado. Ainda existem 7.000 varões que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Eu quero dizer para você que talvez desanimou porque as coisas se complicaram, que você não está sozinho. Se você tem levado pedradas, se você tem levado calúnias, perseguições, se as pessoas viram o rosto quando você chega, não tenha dúvida que existem 7.000 varões que passam o mesmo que você passa. Você não está sozinho nessa. E não fique envergonhado se você parou, que igual você parou, Elias também parou, Jeremias tentou parar. Tranquilo. O que eu quero dizer para você nessa noite, que é hora de levantar,
E é hora de você entender que evangelho você foi chamado para viver e pregar. Tem gente que pensa que vai pregar o evangelho e todo mundo vai aceitar. Imagine bem se aquele velhinho Noé pensasse dessa forma. Ele prega por mais de 100 anos, constrói uma arca e ninguém acreditou na pregação dele. Só a família. Imagina se ele desiste. Então, eu quero dizer para você que a tua chamada, meu amigo e minha irmã, não é quantos vão aceitar a tua pregação, é que você pregue. Talvez você nem imaginou, mas lembre-se como Deus chama Ezequiel. Ezequiel, eu quero falar uma coisa para você, eu vou mandar para você. Ezequiel, eu não vou mandar para você a um povo de estranha fala. Talvez se eu mandasse você para um povo estrangeiro, eles iriam te ouvir. Ezequiel, eu vou mandar para você a casa de Israel. Você vai falar para eles, mas eles não vão te ouvir. Olha que coisa, hein? Deus já falou, eu vou mandar para você, mas Senhor, eles não vão te ouvir, mas saberão que passou no meio deles um profeta. Para com esse negócio de achar que você vai pregar contra o pecado, que você vai falar e todo mundo vai aceitar. Haverá momentos que não vão te ouvir. E Deus fala para Ezequiel, fala que apesar deles não te ouvirem, irão saber que passou no meio deles um profeta. Todas as vezes que Deus vai enviar juízo a algum lugar, Ele manda alguém falar. Então, talvez um dos teus problemas maiores é você achar que se você pregou a palavra que Deus te mandou pregar, todos terão que te ouvir. Nem sempre será assim. Nós vamos observar, por exemplo, na vida de Paulo. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 26. Veja, 7:26. E no dia seguinte, pelejando ele, foi por ele visto, e quis levá-los à paz, dizendo, varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo, quem te constituiu e príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste um egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, esteve estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos, e completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no Sinai. Observe que Moisés já achou que ele ia chegar lá e que o pessoal ia entender ele. Olha, que Moisés seria mais para frente quem Deus iria usar para libertar Israel. Então ele ficou tão destruído com aquilo que ele fugiu, e só 40 anos depois que ele iria fazer aquilo que Deus mandou. Mas por que acontece isso? 1 de Coríntios, capítulo 2, é isso? Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem todo mundo, e ele de ninguém é discernido. Se você pensa em viver uma vida com Deus, de intimidade com Deus, se prepare, que a maioria não vai te entender, como não entendeu a Moisés. E quando é falado isso aqui em Atos 7, é a pregação de quem? Veja, de quem é que está contando essa história? Voltando para Atos 7, é justamente Estevão. Aqui Estevão está tentando explicar para o povo a palavra de Deus. Só que Estevão, ele colidiu com o sistema. O sistema funcionava bem, eles amavam o templo, a estrutura, eles chamavam o templo de igreja. Então quando
Estevão fala: olha, o templo não é esse prédio não, o templo somos nós. O povo não aceitou porque eles amavam aquela estrutura. E aqui nesse evento, Estevão seria apedrejado até a morte. Então, amados, hoje, se você quer viver um evangelho da Bíblia, eu te informo que haverá sim perseguições. Voltando para o nosso texto de origem, 1 de Pedro, capítulo 4, veja o que a palavra fala. Versículo 3: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachice, glutonarias, bebedice e abomináveis idolatria. E acho estranho não corredes com ele no mesmo desenfreamento, dissolução, blasfemando de vós. Então hoje, quem não vive esse evangelhozinho cor-de-rosa, ele é perseguido, ele é caluniado, ele é desprezado, porque contextualmente criaram um novo evangelho, onde não existe santidade, onde não existe renúncia, e se transformam a casa de Deus num lugar de comércio. Agora, veja bem que ele fala no versículo 17: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se o julgamento começa pela casa de Deus, nunca Deus enviará julgamento sem que antes não envie alguém para advertir o povo para se consertar. Nunca, porque Deus, ele é justo. Então, aquilo que Pedro está dizendo é que muitos não irão concordar, e talvez as pessoas não param para pensar, que aqui está dizendo que os inimigos serão seus próprios familiares, mas não só os familiares de sangue em casa. Quem é a nossa família? A igreja. Quem promoveu a crucificação de Jesus? Foram os clérigos daquela época, foi a igreja daquela época, que não aceitava, que estava tudo errado, e Jesus pregava contra o erro. Então, a pergunta é: por que você é perseguido? Você é perseguido porque você é um alienígena para muita gente. Hoje, o crente que vive o evangelho da Bíblia é um alienígena, porque o evangelho que permeia o Brasil e o mundo não é o evangelho da Bíblia. O Jesus que é pregado nas mídias sociais, na televisão, é uma caricatura do Jesus da Bíblia. E observação, uma caricatura horrível. E se observarmos todos os homens que Deus chamou, todos, sem exceção, foram chamados para pregar contra o erro do seu povo. Eu não sei como é que as pessoas, irmãos, mais ignorante do que isso é só o TJ que consegue tirar Jesus da Bíblia. Depois de TJ que tira Jesus da Bíblia, a Bíblia é um livro que o protagonista, o principal personagem é Jesus. Os TJs conseguem tirar. Depois disso, mais louco do que isso, é só alguém que acha que ele foi chamado para viver um evangelho e que esse evangelho, ele não deve pregar contra o pecado. E há pessoas que pensam assim: não, irmão, a gente não pode falar mal. Não, irmão, não podemos falar mal de pessoas. Mas todos os homens de Deus foram chamados sim para pregar contra o pecado. Então, por que você é perseguido? Porque você deve e não paga? Porque sim, você é um cara chato? Arruma problema com todo mundo?
Ou você é perseguido por Satanás, porque você não é amigo de Deus, e o diabo te alcança. Ou você pensa que não é pecado a desobediência. O aguilhão da morte é o pecado. Sabe o que dá legalidade para o diabo agir na tua casa? Não, é o pecado. Observe que havia anátema em Israel, por isso havia legalidade para o diabo, para o mal entrar, e por isso eles perderam a guerra. Talvez você olhe para a tua vida e fala: puxa vida, por que as coisas estão entrando na minha casa? Porque está assim? Simples, você é um desobediente. O evangelho é sim, irmãos, pregar contra o erro. Por quê? Porque o que destrói as pessoas é o erro, irmãos. Mas hoje em dia, e já estão querendo colocar lei, né? Que você não pode mais dizer que você precisa de Jesus. Você tem uma noção de como, aonde o diabo está chegando. Mas primeiro ele inventou. Quer ver uma pregação boa? É pregar que Deus vai dar vitória, que você vai ficar famoso, que o seu nome vai ser soprado aos quatro ventos da terra. Mas olha o que a Bíblia fala. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, prega o evangelho, repreenda, instrua, corrija. Mas hoje estamos vivendo o evangelho social. Então, às vezes você é perseguido pelo diabo, porque você está dando abertura para ele entrar, que tem um detalhe que talvez você não saiba. Para Deus não existe a coluna do meio. Ou você é quente ou é frio. Ou você é de Jesus ou não é. Ou você é de Jesus e prega-se contra o pecado e arruma problema para você, ou então você é um desobediente e você está dando legalidade para o diabo agir na tua casa. Olha que coisa, né? Talvez você não sabia disso e você fica olhando: mas por que as coisas acontecem assim comigo? Simples, você está desobedecendo, irmãos. Nós fomos chamados sim para ser a voz da advertência, para dizer para alguém: olha, isso está errado. E é por isso que quando Jesus chegava, alguém já vira: já vê esse cara chato. Porque as pessoas, hoje nós vemos um tempo que as pessoas estão erradas, mas não querem ouvir que estão erradas. É uma sociedade assim, irmãos. Não aceitam ouvir que errou. Por isso que a perseguição vem sobre as pessoas de Deus. E eu convido a você a avaliar o evangelho que você tem vivido. Você tem pregado a palavra, ou você é aquele crentezinho que todo mundo gosta dele? No trabalho todo mundo te adora. A pessoa conta uma piadinha pornográfica, você escuta. Você vê o teu irmão errado e você não tem coragem de falar para ele, porque você não quer arrumar problema. É contigo e Deus, mas a palavra está dizendo que você tem que sim. A palavra fala que se nós... Quem é o atalaia? Quem é o atalaia? Nós, irmãos. Se o atalaia não avisar o justo do seu pecado e ele morrer no seu pecado, todas as obras boas que ele fez não verão a memória. Ele morrerá sim no seu pecado, mas o sangue dele vai ser requerido da nossa mão. Por que você tem sido perseguido? Por causa da palavra? Ou disseram que tem um evangelho que não existe isso? Volta o vídeo, assiste o que eu falei antes, o que Jesus falou. Jesus não enganou ninguém, irmãos. O evangelho, ele é radical. O evangelho é contrato de risco, sim. E é por isso que os apóstolos eram maltratados. Só que nós queremos o evangelho que não arruma problema, né? E vivemos numa calmaria, numa paz. Agora, veja bem, em Marcos, capítulo 10, talvez você fique pensando: mas então, por que vale a pena eu servir a Deus? Marcos,
capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 28, Pedro vai fazer uma pergunta que talvez seja esta a pergunta que você deve estar fazendo para você mesmo. Eu vou beber um pouco d'água enquanto você encontra a referência. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casa, e irmãos, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Haverá perseguições, mas haverá 100 vezes mais. Quem sabe hoje você parou e pensou: puxa vida, quanto tempo eu não sinto mais a presença de Deus como antigamente. Quem sabe esses novos seminários que fabricaram novos pregadores contaminou a sua mente e você virou uma cana agitada ao vento que só prega vitória. Deus está triste com você, mas o povo dá glória quando você prega. O povo se alegra, a igreja pega fogo e você fica vazio. Mudaram o que você deveria pregar. Então, aqui está dizendo que Pedro questionou, e Jesus disse, em outras partes, fala: deixar amor de pai, de irmão, receba 100 vezes mais como, irmãos? 100 vezes mais como? 100 vezes mais como lá estava quem? Estevão. Irmão, Estevão bateu forte no sistema. Ele pregou contra a idolatria, ao templo, pregou contra o pecado, pregou contra o judaísmo, e o povo, olha, a ira que eles tinham de Estevão era tão grande que eles rangiam os dentes. Tem noção do ódio que eles tinham de Estevão? Será que você tem conseguido suscitar o ódio das pessoas a você por causa do Evangelho? Que isso, pastor? As pessoas vão me odiar? A Bíblia fala que aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Talvez hoje você nem vai dormir, né? Ou quem sabe você vai falar: então eu vou querer ser mais crente. Não, calma um pouquinho que eu vou te falar mais uma coisinha. Ali Estevão, ele conseguiu irar aquelas pessoas. E hoje é assim mesmo. Hoje, se você falar que o templo não é isso aqui, as pessoas ficam iradas. Por quê? Hoje tem pessoas enriquecendo, construindo igrejas, pedindo dinheiro ao povo. E se você entrar no Google para procurar, tem um monte de igreja sendo vendida, que foi comprada com dinheiro do povo. Então eles não querem que você fale contra aquilo que é, sim, uma fonte de lucro. E eles rangem os dentes. Mas observe, eles rangiram o dente. Eles jogaram pedras em Estevão, mas enquanto as pedras caíam, ele olhou para o céu e viu os céus abertos e Jesus à direita do Pai. Se você quer ver a glória de Deus, se prepare. Enquanto as pedras caem sobre você, as calúnias caem em você, você tem o céu aberto, você sente sim a glória de Deus sobre a tua vida. É isso que você não sente mais. Você não sente mais a glória de Deus porque você mudou a sua pregação. Você só prega o que as pessoas querem ouvir para glorificar o teu nome e não o nome de Deus. É isso. Talvez você não parou para pensar. Clica aí no YouTube: pastores que se suicidaram. Você vai perder a conta de quantos estão vivendo isso. E por que está acontecendo isso? Eu nasci no Evangelho. Eu nunca ouvi falar de um crente que se suicidou. Se Jesus não mudou, porque isso está acontecendo dentro da igreja? É porque perderam o temor do Senhor.
preferem pregar aquilo que alegra as pessoas, que massageia o ego das pessoas, para receberem palmas e glória, para receberem honras, para terem tapetes, para receberem altas somas. Mas o evangelho, ele é radical, e você tem duas escolhas, não três. Se você quer ver a glória de Deus, se você quer andar por aí incendiado, se você quer voltar a sentir a glória de Deus sobre a tua vida que você não sente mais, volte a pregar o que a Bíblia manda pregar: aborrecer o pecado, o mau caminho e a boca perversa. Talvez você nem para pensar. Qual é a diferença? O que faz a diferença na nossa vida, amados? É uma boa casa? É um bom carro? É uma boa conta bancária? Quantos nesse exato momento, em alguma parte do mundo, com tudo isso, está se suicidando? Nunca houve uma época onde tantas pessoas se suicidaram. E por que acontece isso? Porque não tem a presença de Deus na sua vida. Porque onde há a presença de Deus na nossa vida, pode faltar tudo. Que existe paz. Então, eu volto a perguntar para você: por que você tem sido perseguido? Você não tem sido perseguido? Dê uma olhadinha na sua vida, no que você tem vivido, no que você tem pregado. Jesus não enganou ninguém. Inclusive ele ainda vai dizer assim: olha, bem-aventurado é feliz quando vos injuriarem, vos caluniarem e vos perseguirem e tomai o vosso nome como mal. Bem-aventurado. Que evangelho é esse que você vive? Tu acha que é possível alguém cheio do Espírito Santo entrar num lugar com pessoas endemoniadas e conseguir olhar na cara dele? Não. Quanto mais você fica cheio do Espírito Santo, mais as pessoas não conseguem olhar para os seus olhos. Você acha que é possível hoje, em meio a um tempo de tanta apostasia, onde se inventaram um novo evangelho, você pregar o evangelho da Bíblia e não ser perseguido? Não. Então, eu vou informar para você: se você quer ser cheio da glória de Deus, andar na terra incendiado do Espírito Santo, haverá perseguições, haverá calúnias, haverá pessoas que não vão olhar na sua cara, haverá pessoas que vão te abandonar. Mas enquanto as pessoas te abandonam, te caluniam, dizem coisa de você que não é verdade, você vai sentir a glória de Deus na sua vida, e isso não tem preço. Ele fala: quando passarem pelas águas, elas não te submergirão, quando pisarem em espinhos, eles não te ferirão. Então você foi chamado para quê? Você foi chamado sim para viver perigosamente? Eu volto a perguntar para você: por que você tem sido perseguido? Não tem sido perseguido? Então avalie o evangelho que você tem pregado e vivido, porque algo não está normal. Se todo mundo aceita você da forma que você é, você deve estar, ou no mínimo parecido, ou você não tem coragem de ser a oposição contra o erro. Quando prenderam Paulo no templo, eles disseram: chegaram aqui os alvoroçadores. Crente alvoroçador, irmão, onde ele chega, ele fala, ele arruma problema sim, porque ele prega contra o erro. Se o evangelho estivesse certo, haveria tanto suicídio no meio da igreja, haveria tanta notícia de coisas erradas nas mídias sociais. Se o evangelho que a igreja está vivendo no Brasil hoje fosse a verdade, haveria tanta corrupção nos nossos governos? Claro que não. Então, a palavra fala que é necessário que o juízo comece pela minha casa.
E o juízo já começou. O juízo já começou. Deus permitiu a pandemia, o povo não mudou. Aí ele permitiu uma eleição contrária, porque idolatraram um homem, e agora, se o povo não acordar, vai piorar mais ainda. Não temos duas, temos uma alternativa, uma só. A única forma de haver solução para o Brasil e o juízo ser aplacado é se pararmos de fazer da casa de Deus um lugar de comércio, um lugar de entretenimento, um lugar de política, e os pregadores, os pastores, terem coragem de pregar a palavra, pararem de ser massageadores de ego, porque se a igreja não tirar o comércio de dentro da igreja, a idolatria a pessoas, a sensualidade dentro da igreja, não tenha dúvida, virá sem juízo sobre o Brasil. Virá sim. Virá. Então a nossa parte é fazer o quê? Pregar sim. Quem sabe? Quem sabe alguém acorda. Pessoas falaram, mas por que Deus não ouviu a nossa oração e permitiu o resultado dessa eleição? Porque não te pregaram a verdade? Observe o que fala no livro de Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O povo jejuou, o povo orou e achou que isso ia tocar o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é conversão. Deus não vai se tocar por você estar passando fome, ficar com pena de você, porque você está 1 hora de joelho dobrado. Não! Ele vai ser tocado quando você ter coragem de tirar o pecado da tua vida, o gato de luz, tirar as coisas erradas da sua vida, e sim, ter coragem de pregar contra o pecado, deixar de ser covarde, ficar com medo de perder amigos. Inventaram um novo evangelho. Eu me lembro, acho que eu era jovem quando começaram a inventar. O evangelho era diferente. Agora o evangelho é: você quer vir para Jesus? Jesus te ama. Alguém já leu um versículo dizendo que Jesus te ama? Porque eu nunca vi. Inventaram. Não tem versículo Jesus te ama. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de forma genérica, de tal maneira. Agora, quem quiser entrar nesse amor, tem uma chave. Então vamos fazer uma surfada na Bíblia agora. João Batista chega pregando, ele prega o quê? Olha, Jesus está vindo aí, olha, Jesus te ama. Não, João Batista chega e prega: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. E ele fala: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Tem gente achando que é muito bonzinho, porque dizima, porque tem o nome num hall de membro, tem um cartão de membro, ou quem sabe uma credencial. Ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, somos filhos de Abraão. Tem gente presumindo: eu sou de uma igreja centenária, tenho um cartão de membro, tenho um curso de teologia. Tem dado fruto? Agora, depois de João Batista, quem vem? Aí vem Jesus. Como Jesus chega pregando? Olha, eu amo vocês. Jesus fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Agora Pedro vai pregar. Está lá, no Pentecostes. E o que Pedro vai dizer? Arrependei-vos também. Pedro prega. Agora quem vem? Agora vem quem? Agora vem Paulo pregando lá no Areópago. Paulo chega de mansinho, né? Talvez o Satanás falou assim: agora Paulo vai refrescar, porque os pregadores é assim, né?
Ele é convidado para pregar. Quando ele sai de casa, ele fala assim: eu vou chegar, vou pregar contra o pecado. Mas quando ele chega lá, que a igreja dá aquele lanche gostoso, ele já, opa, pensando bem, né? Para me voltar aqui eu tenho que mudar. Então quando Paulo chega, ele fala: olha, eu quero falar para vocês desse Deus desconhecido, eu quero falar sobre ele. Então o Satanás pensou: não, ele vai, não. Paulo também fala: arrependei-vos. Paulo também fala, irmão, arrependei-vos com todas as letras, na pregação que ele faz lá no Areópago, está no Atos dos Apóstolos. Agora, observe lá no livro de Apocalipse, as cartas à igreja da Ásia, todas elas, a palavra é o quê? Arrependei-vos. As pessoas não querem falar isso, não é social, não é legal. Não temos opção, irmãos, não temos opção. Não podemos fechar os olhos e dizer que está tudo bem, quando está tudo mal. Então, esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Por que você tem sido perseguido? É por causa da palavra? É por causa do Evangelho? É por causa de Jesus? Não tem sido perseguido? Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, eu ouvi a Tua palavra. Ó Deus, dá-me graça, Senhor, para que eu não venha de alguma forma ser contaminado, ó Pai, por essa apostasia que galopa no meio do povo de Deus. Ó Senhor, dá-me graça para que eu possa, ó Deus, suportar as perseguições e desprezar as afrontas. Dá-me graça, Senhor, para que eu não venha voltar atrás, mesmo pisando em espinho e em pedras, mesmo às vezes sendo desprezado, caluniado e ofendido, porque eu sei, Senhor, que mais importante do que tudo é a Tua presença, Senhor. Ó Pai, enquanto a Tua presença estiver comigo, Senhor, as pedradas não vão doer, as calúnias não vão doer, Senhor. Pai, levanta pregadores, Senhor, levanta homens e mulheres, Pai, que tenham coragem de ser, sim, Senhor, a voz da advertência, Senhor. Ó Deus, aviva a Tua igreja, aviva, Senhor, a Tua igreja. Levanta homens e mulheres, ó Pai, compromissados com a Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, amém.